Nesse vídeo a gente vai aprender como mandar uma aprovação automática a partir de uma resposta de um formulário. Então alguém foi lá, preencheu um formulário que você criou e a partir dessa resposta ela vai criar uma aprovação para alguém. Essa pessoa, a partir do momento da aprovação, basicamente as informações dessa aprovação vão retornar para quem pediu isso aqui. Então isso aqui, cara, é muito legal. Vamos aprender como fazer isso aqui de uma maneira objetiva. Vamos lá, editar o fluxo, vou apagar esse carinha aqui e vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos criar um formulário, né? Então, se você não tem um formulário, você pode acessar aqui o seu Forms, né? Você clica aqui, vamos acessar lá o formulário, e aí a gente vai criar um formulário, né? Nessa aula aqui eu não vou criar em específico, mas a gente vai ver como é que seria o processo, né? Então, eu posso vir lá, criar um novo formulário, e a partir desse formulário colocar as informações que eu quiser, né? No intuito desse carinha aqui não. Beleza, então, esse vídeo a gente já tem um formulário que é solicitação de equipamento de TI. De novo, isso aqui pode encaixar em qualquer cenário possível. Se você quiser, então, enfim, processos de área de RH, área de financeiro, enfim, algumas coisas que você tem que solicitar, você quer pedir para alguém aprovar, e aí a partir de uns campos já pré-determinados, você não vai, enfim, você consegue parametrizar isso aqui. A gente vai ver em outras aulas que você pode registrar essas informações aqui direto numa base do SharePoint. Então, você pode cadastrar, quer ver que legal, ó? A gente pode também cadastrar então numa basezinha já pronta para depois você consultar. Então são coisas bem interessantes que dá para fazer. Então nesse caso aqui, o que a gente vai fazer, né? Então a partir de um formulário, esse aqui em específico para equipamento de TI, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar o fluxo, né? Então a gente quer criar essa aprovação para alguém, né? Então vamos lá. Vou pegar, então vamos criar uma aprovação a partir aqui de um formulário que eu já tenho. Nesse caso, eu vou pegar o mesmo que tem ali. Então nesse caso aqui é esse nomezinho aqui, ó. Vou escrever ele aqui e já puxa pra gente. Próxima etapa que a gente tem que fazer, obrigatória, né? A gente já viu, quando a gente quer pegar a informação de um Forms. O que vai acontecer? O fluxo, basicamente, ele vai rodar a partir da resposta do Forms. Então, quando o Forms rodar, ele vai começar. Então, primeiro, ele vai começar com o Forms. Depois, o que ele vai fazer? A gente vai pegar as informações desse Forms. Até então, a gente não tem. Então, isso é um detalhe aí do nosso conector do Forms. Então, vamos lá, formulário. Vamos pegar os detalhes da resposta. Ou seja, o que a gente está fazendo agora? Chegou o formulário, pega as respostas do formulário. O que a gente precisa fazer aqui, né? Então aqui a gente precisa informar o mesmo formulário de cima. E agora, nesse carinha, para a gente poder referenciar a esse item aqui, né, esse formulário que foi respondido, a gente tem que pegar o ID desse cara de cima. Beleza? Então aqui a gente está fazendo, respondeu, trouxe para a gente. Próximo passo, criando uma aprovação. Então vamos lá. Approvals, né? É a aprovação que a gente vai criar. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Se não tiver approvals, vai estar como aprovações. Antes, vocês talvez vejam alguns vídeos por aí, que esse approvals ele tinha um outro ícone. Particularmente eu gostava mais dele. Mas, eventualmente mudaram, então vamos ficar com esse carinha aqui, ó, Approvals. Legal. Então, aprovações, esse aqui ele conecta direto no Teams, a gente vai ver que legal que ele aparece pra gente. E vamos fazer o seguinte, nesse caso, quando a pessoa solicitar, a gente tem alguns tipos aqui. Eu basicamente vou iniciar e aguardar uma aprovação, porque ele vai mandar um e-mail no final pro solicitante lá, para quem preencheu o formulário, se foi aprovado ou não foi, né? Então, vamos fazer um teste, ó, iniciar e aguardar. A opção que a gente vai usar aqui, o tipo de aprovação, é aprovar e rejeitar primeiro a responder. Tá? Então, nesse caso, uma aprovação de uma pessoa, não envolve mais gente. Então, o primeiro que responder. Perfeito. Até aqui, estamos bem. Olha lá, agora ele vai pedir mais algumas informações. Então, até aqui, tranquilo. Chegou o formulário, iniciou uma aprovação. Qual que vai ser o título dessa aprovação? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Requisição, vamos colocar um título aqui, ó. Requisição, né? Aí, vamos colocar aqui, ó. Qual que é o material que está pedindo, né? Ó. Lembra que a gente pode referenciar, então, os itens de cima? Então, lá no nosso formulário, a gente vai fazer o seguinte. Ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai pegar, então, a resposta desse cara, e nesse cara eu estou pegando o material. Para quem que essa aprovação vai ser criada? Isso aqui é muito importante, tá bom? A gente tem dois cenários importantes de eu comentar. Para quem está sendo criado e de quem está sendo enviado, tá? Primeiro ponto, né? Acho que antes de eu comentar para quem está sendo enviado, você precisa entender que esse cara vai buscar dar conta de quem está conectado aqui no Automate, beleza? Se não, esse conector, a gente tem detalhes específicos desse conector, mas você precisa entender que ele está mandando do seu e-mail. Para quem que ele está mandando? Nesse caso, eu vou mandar para mim, tá bom? Mas você pode mandar para quem você quiser, dentro da sua companhia. E lembrando, você precisa separar por ponto e vírgula se tiver mais gente. Nesse caso, é só uma pessoa. Detalhes. O que a gente vai informar de detalhe, né? Para essa pessoa saber do que a gente está falando aqui. Então, vamos informar algumas coisas, ó. Requisição, né? Requisição de material. Legal. Eu vou colocar aqui, ó, material. Beleza? Requisição de material. Beleza, então ele vai mandar uma aprovação. O que a gente vai pegar desse cara aqui, né? Requisição de material, um materialzinho aqui pra gente. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar então agora, como ele tem uma nova etapa, né? Então depois que ele aguardou e iniciou e aguardou a aprovação, a gente tem que pegar os detalhes dessa aprovação. Então a gente vai pegar lá o nosso conector aprovações de novo, porque a gente tem que saber o que aconteceu. Então a gente tem que pegar a resposta.
na verdade, ter cometido um equívoco. Esse cara aqui, ele já dá pra gente a resposta depois que acontece. Então a gente vai fazer o seguinte, próxima etapa, como a gente vai mandar o e-mail, o que tá acontecendo, né? Respondeu o formulário, começou a aprovação, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar um e-mail baseado no resultado dessa aprovação. E como que a gente vai saber qual que é o resultado? É aí que tá, a gente vai colocar uma condiçãozinha. O que essa condição vai fazer pra gente? Vai verificar se esse cara aprovou, lado esquerdo. Se não aprovou, lado direito. Então vamos fazer o seguinte, olha que interessante, tá? Uma coisa muito importante para você saber. O que a gente precisa saber desse cara para poder utilizar ele aqui, ó? Tá tudo em inglês nesse cenário aqui. Eu acho que eles mudaram porque isso aqui estava em português antes. Mas não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente tem que pegar o resultado dessa aprovação. Então a gente vai usar o outcome, beleza? O outcome é o resultado aqui da aprovação. Outcome é igual ao quê? Isso aqui é uma coisa importante, tá? A gente vai basicamente verificar. Nesse caso, ó, importante você saber. O cara que sai de uma aprovação aqui é approve, tá bom? Então se ele não sai como approve, ele tem a opção de reprovado. A gente pode fazer essa verificação também dessa forma aqui, ó. Quer ver que interessante? Vou adicionar isso aqui porque é importante você saber. Não é aula de aprovações, mas é um detalhe para você saber eventualmente para poder colocar na regra. Então coloca o outcome aqui numa compor para você analisar qual que é o resultado desse cara, tá bom? Vou até mudar aqui, ó. Resultado, beleza? E vou fazer o seguinte, vou tirar o outcome daquele cara de cima e vou usar o resultado. Por quê? Porque aqui ele vai escrever pra gente, a gente vai conseguir ler depois. Mas deixa isso aqui pra depois, eu não quero confundir agora. Então vamos lá, começou a aprovação, o resultado da aprovação cai aqui e a gente usa esse carinha aqui de cima, né? Que é a mesma coisa que referenciar direto. E agora vamos fazer o seguinte, vamos iniciar uma ação e vamos mandar um e-mail lá pra quem respondeu o formulário, tá bom? Então vamos enviar um e-mail, vamos responder então pra quem, né? Opa, vamos mandar um e-mail lá pra pessoa que solicitou, conteúdo dinâmico. E vamos pegar aqui lá o e-mail de quem respondeu, ó. A gente tem duas opções, né? Na hora de formulários a gente explica a diferença de uma das duas, mas a gente vai usar o campo que a pessoa preencheu, ó. Então a question que a pessoa respondeu. Assunto, então, solicitação, nesse caso aqui é aprovada, né? Aprovada. Aí vamos colocar qual que é o materialzinho aqui, ó. Nesse caso eu vou referenciar o material que ele buscou aqui, beleza? E aqui no corpo eu posso escrever um e-mail, enfim, coisas bem interessantes aqui para a pessoa entender. Então, e-mail aprovado, né? E-mail aprovado. Beleza. E aí, enfim, vamos definir assim, né? Acho que tá bom. Não precisa de mais, beleza? E agora eu vou copiar esse carinha aqui, vou adicionar uma ação. E eu vou mandar também, só que caso ele não aprovou. Deu um bugzinho, voltou, beleza. Nesse caso, vamos colocar aqui, ó, solicitação reprovada, tá bom? E esse carinha aqui, ó, no corpo do e-mail, né, a gente vai mudar, tá? A gente vai, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui, né, vamos colocar aqui, opa, até coloquei e-mail, né, não faz nem sentido. Vamos colocar lá, aprovação, solicitação aprovada, pode ser solicitação aprovada. Vamos até melhorar esse texto. A gente pode pedir DS pro GPT, ele ajuda bastante. Mas não é intuito aqui. Então, solicitação aprovada, solicitação reprovada. Legal? Beleza. Show de bola. Então, aqui a gente tem a solicitação aprovada, solicitação reprovada. O que a gente vai fazer agora, né? Vamos pensar aqui, o que dá pra gente fazer. Nesse caso, uma coisa interessante do Approvals, a gente vai ver mais pra frente, né? Enfim, no conector de Approvals, que a gente pode referenciar o comentário do aprovador aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos referenciar. Então, a gente pode ter uma resposta aqui que se chama Comments added by the approver. Então, qual foi o comentário que o aprovador colocou, né, na aprovação? Vou colocar ele aqui. Você vê que vai aparecer um aplicar a cada. Em alguns cenários a gente vai ter que tomar cuidado. Essa aprovação que a gente está fazendo aqui não precisa se preocupar, tá bom? Então, esse fluxo que você está basicamente seguindo ao que eu estou criando, não se preocupa, beleza? Então, ele vai adicionar aqui o comentário do aprovador. A gente pode até colocar aqui, ó, comentário aprovador. Legal? Então, aqui tá bom, tá feito. Lá, comentário aprovador. E vamos fazer o teste agora. Nosso fluxo está pronto, vamos salvar ele aqui e vamos ver o que vai acontecer. O que ele está fazendo, né? A pessoa criou a resposta, criou o formulário, começou uma aprovação. O resultado da aprovação caiu aqui nessa caixinha. Essa caixinha a gente vê o resultado dela aqui e a gente vai mandar um e-mail para quem criou. Então vamos lá. Eu vou te interromper um pouquinho só. Se você está querendo se aprofundar um pouco mais, está querendo chegar no próximo nível na sua empresa e desenvolver diversas soluções práticas para o seu trabalho, esse curso aqui é ideal para você. Além dele atualizar semanalmente e ter muito conteúdo a cada dia que passa, você também tem a oportunidade de aprender tanto os fundamentos, quanto também replicar vários fluxos práticos aí no seu trabalho, onde você só vai entrar, escolher o conector que você quer e construir o fluxo junto comigo. E além de tudo isso, você entra no detalhe em diversos conectores e também pode cadastrar uma ideia sua, onde a gente vai analisar, avaliar e se fizer sentido a gente inclui essa ideia aqui dentro do curso, onde você vai poder ter uma consultoria de graça aí, só para adquirir o curso. Fez sentido para você? Entra na descrição,
se cadastre e adquira esse curso completo para você chegar aí no próximo nível na sua área e se destacar bastante. Testar manualmente e vamos testar esse carinha para ele ver funcionando. Isso aqui vai ficar muito legal. Vamos lá, vamos rodar esse carinha aqui. Começou a rodar. O que eu vou fazer? Vamos responder um formulário aqui de TI. Coletar a resposta. Vamos pegar esse cara e vamos jogar aqui para dentro desse nosso SharePoint. Legal, vamos responder, ó. Então, eu sou Leonardo. Meu e-mail é tal. Beleza. E eu vou informar o que eu quero. Quero um notebook novo aqui, ó. Enviar. Beleza. Vai rodar aqui o fluxo agora. Olha lá que interessante. E vai começar uma aprovação. Isso aqui é muito massa, cara. Lá no teu Teams, se você não quiser no Teams, ele manda no teu e-mail também. A gente vai ver nos dois. No seu Teams, ele tem um conector que se chama aprovações. Esse aprovações, a gente vai ver numa aula específica de approvals. Ele cria para você automático aqui no approvals, ó. Cara, isso aqui é muito massa. Vamos entrar nesse carinha aqui, ó. Posso até clicar aqui, ó. Quer ver? Já entra no detalhe já, ó. E olha que interessante. Quem criou, a resposta tá pendente. Beleza? Isso aqui é uma coisa importante, né? A gente vai ver no curso de approvals que ele vai criar no perfil de quem criou o Power Automate. Tem algumas maneiras de a gente poder informar, né? Qual que foi o requisitante e tal. Enfim, não é o detalhe agora. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Então, requisição no material, notebook novo, ó. Chegou pra gente a descrição, qual que foi ali a requisição, legalzinha. E agora, se a gente voltar lá no fluxo, ele tá esperando a resposta acontecer. Então vamos responder. Esse cara aqui eu vou reprovar. Reprovado. E vamos rejeitar. Olha que legal. Enviando sua resposta. Legal, ele carregou, olha lá. Rejected, beleza. Se a gente for lá no fluxo, olha que interessante. Ele rodou para a direita, tá bom? Então o que ele fez, né? O resultado desse cara, ele trouxe aqui pra gente. Pode ver que ele trouxe como reject. Então a nossa condição estava basicamente verificando se estava approve, beleza? Vamos até fazer o seguinte. Depois vamos verificar. Talvez o approve, talvez ele estava errado, mas a gente muda ali junto, não tem problema. Então o que ele fez? Enviou um e-mail pra gente com o comentário. Vamos entrar no nosso e-mail para ver. Então olha que interessante, eu recebi aqui o e-mail, né? Eu fui o responsável por criar, informando, né? Solicitação reprovada, comentário aprovado, tarará. Aqui, eu acho que eu até esqueci de mudar esse nome, mas não tem problema. Agora vamos fazer o seguinte, só pra gente confirmar, pra garantir aqui, que na verdade esse outcome, ele tem que ser approve ou tem que ser approved. É bom a gente fazer esse teste juntos aqui, pra ver ele funcionando. Vamos lá, testar esse carinha. De novo, vou até fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, acho que eu até comi bola aqui, ó. Vamos editar esse fluxo, vamos testar ele. E vamos, ao invés de... Opa, deu um errinho ali. Testar, vamos rodar com o último que rodou. Porque daí ele já executa, a gente nem precisa preencher de novo, né? Vamos só fazer o teste. Ele vai criar a aprovaçãozinha pra gente. Vamos acessar o nosso approve aqui, ó. Vamos atualizar aqui, vamos ver se ele... nem precisava, ó, já apareceu ali. Beleza. Vamos esperar ele rodar aqui. Vamos lá, vou acessar o meu approvals. Uma coisa importante para eu comentar, né? Que nem eu falei, a gente tem no approvals, mas a gente também tem no e-mail. Vou acessar ali pra gente ver junto. Olha que legal. Então ele mandou também pra mim no e-mail, tá? Então eu posso visualizar os dois juntos. Então ele mandou tanto no e-mail. E os dois dá a mesma coisa, tá? Eu posso aprovar pelos dois lugares. Nesse caso eu vou rejeitar por aqui. Vou aprovar aqui, né? Então, aprovado, né? Vamos fazer o teste. Vamos aprovar e vamos ver como é que vai ser o retorno dele aqui. Se ele seguir pra direita, a gente sabe que a gente fez errado, ó. Seguiu pra direita. Então o que a gente tem que verificar aqui, ó? O resultado que ele pediu, na verdade, é approve com A maiúsculo. Então é importante sempre tomar esse cuidado. Tá na dúvida, coloca uma compor, coloca ali para você verificar. Então a gente sabe que mesmo se eu aprovei, não ia seguir para a esquerda. Então eu preciso colocar assim, ó, approve. Legal? Então esse aqui é o fluxo. Ele segue os dois caminhos. A gente vai ver que em alguns casos a gente pode customizar o e-mail em HTML e tal. Tem uma aula específica para isso. Mas isso aqui é muito massa, o fluxo está completo, você pode aplicar aí na sua área. Responde ao forms, começa uma aprovação, de acordo com a aprovação da pessoa. Ele cria uma condição, se tiver aprovado, retorna informando que foi aprovado. Se não tiver aprovado, retorna dizendo que deu errado.